Véspera de Valentine's Day, o Dia dos Namorados. Amanhã é Dia dos Namorados aqui. E hoje nós estamos falando, né? A gente aproveita duas datas, a data daqui e aí do Brasil. Aqui, o Valentine's Day, ele não é apenas uma comemoração feita para casais, é um pouco diferente. Ele celebra o amor e a amizade. Então, você também comemora com os amigos, você comemora com as pessoas que fazem parte do seu ciclo de amizade, de relacionamento. No Brasil, né, o Dia dos Namorados é só para nós, os românticos. Gente, não é por nada não, mas a Lúcia está ali elegantemente ao lado do Edson, muito bem, vestida de vermelho. A Lúcia está arrasando no Valentine's Day. Exatamente assim, vestindo vermelho para abalar o coração desse japonês. Ah, Olha lá, olha lá, olha lá. É nesse modelo. Gente, obrigado pela participação, realmente, de todos vocês. Nós queremos compartilhar um pouco, né? A Thelma já está debaixo do cobertor, porque aqui está fazendo menos 22, agora está menos 22, né? Então está um pouquinho frio. Então o pessoal está todo assim bem agasalhado, né? A neve do lado de fora, o aquecedor ligado, aqueles que podem acendam a lareira, pegam um chocolate quente, fica aí bem quentinho ao lado do esposo, porque amanhã vai dar menos 31, então vai estar bom mesmo na hora do culto, viu? Vai ser da hora. Gente, o que eu quero aproveitar é esse momento para compartilhar um pouco com vocês sobre casamento, sobre relacionamento. Nós não vamos nos delongar, tanto a Iracema e o Thomas também entraram aí, nós não vamos nos delongar muito, nós não vamos nos demorar muito, porque eu sempre falo o seguinte, falar para casais é um privilégio. Compartilhar com casais as experiências, aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, aquilo que temos vivido, é sempre um privilégio. E, ao mesmo tempo, eu sei que eu nunca vou falar nada de novo. Eu não tenho nada de novo para falar para vocês, de verdade. Porque aquilo que eu vou falar, vocês como casal, vocês como pessoas que se relacionam um com o outro, vocês já conhecem. O que eu sempre primo na hora de falar para casais é o seguinte: o problema do casamento não é aquilo que não sabemos, é aquilo que não fazemos. Esse é o grande segredo do relacionamento. Não é não sabermos as coisas, é não fazermos aquilo que sabemos. Então, qual é o meu objetivo ao compartilhar com os irmãos, ao falar um pouco sobre relacionamento, sobre casamento? O meu objetivo é despertar em nós a lembrança daquilo que nós já sabemos, para que a gente coloque em prática aquilo que a gente já sabe, que a gente viva aquilo que a gente já sabe. E o nosso tema, o tema que nós escolhemos para esse momento é o que temos plantado. O que temos plantado. A flor que tanto admiramos um dia foi só uma semente. A flor que tanto admiramos um dia foi só uma semente. Quando nós olhamos para muitos casamentos, nós olhamos para muitos relacionamentos, a gente vira e fala assim: puxa vida, eu queria ter um casamento assim. Eu queria ter um relacionamento assim. A gente sempre tem, né, um modelo, um alvo, aquele que a gente coloca como um padrão, e pessoas, relacionamentos que a gente coloca como padrão, e a gente fala assim: puxa vida, eu queria tanto experimentar e viver essa realidade na minha vida. Isso é bom? Claro que é. Deve ser assim. A gente sempre tem alvos a serem alcançados. Agora, o interessante é o seguinte, que todo casamento, para se tornar um casamento abençoado, feliz, harmonioso, ele teve que passar por um processo. É resultado daquilo que você semeia, é resultado daquilo que você planta. Né? Ninguém vai colher nada se não plantar. Ninguém vai chegar lá no final e obter um resultado se antes ele não investir. Eu sempre costumo dizer, né, que não tem o ditado que a grama do vizinho sempre é mais verde? A gente sempre olha, né? Se meu marido fosse como fulano. Se minha esposa fosse como Beltrano. Às vezes a gente fica olhando para o lado e falando, olhando para o lado e falando assim, a grama do vizinho sempre é mais verde.
E, às vezes, é sim, mas eu costumo dizer o seguinte: se a grama dele é mais verde, a conta de água dele também é mais alta. A conta de água dele também é mais alta. Ou seja, ele investiu mais para que a grama dele fosse verde. Ele investiu, ele deu mais dele para que o resultado fosse alcançado. Então, meus queridos, nessa noite, o que eu gostaria de estar conversando com vocês é um pouco sobre o que nós devemos plantar em nossos relacionamentos. Se queremos ter um relacionamento feliz. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: eu acredito, e eu espero que todos os casais aqui presentes também creiam nisso, eu acredito que nós fomos feitos para sermos casais felizes. Casais felizes. Eu não aceito, irmãos, de verdade, eu não aceito a ideia de que casamento é uma forca, casamento é uma prisão, né? Casamento é um sofrimento em dois atos, né? Civil e religioso. Eu não acredito nisso. Eu acredito que casamento é um lugar de felicidade. Por quê? Primeiro, o casamento nasceu no coração de Deus. Nasceu no coração de Deus. A Bíblia fala que Deus viu que o homem estava lá sozinho e falou: não é bom que o homem esteja só. Então, Deus não planejou algo ruim para o homem. A Bíblia fala que Deus não tem pensamentos de guerra a nosso respeito, e sim de paz. Né? Deus nunca fica lá maquinando como vai nos castigar. Muito pelo contrário. Ele sempre está lá pensando como eu posso abençoar. Então, queridos, casamento é um lugar onde nós podemos desfrutar de felicidade. Agora, é claro, nós devemos entender e sabermos sempre de uma coisa: casamento nunca é de um só, sempre são dois. Ninguém consegue manter-se casado sozinho, gente. Isso também é uma realidade. Casamento é relacionamento. Ninguém tem relacionamento unilateral. Casamento é relacionamento, né, bilateral. Vai e volta. Vai e volta. É por isso que o amor de homem para com mulher não é o amor ágape, não é o amor estógeno, não é o amor filial, é o amor eros. É o amor eros. Homem ama mulher, mulher ama homem com amor eros. Esse amor implica em troca, em reciprocidade. Então, é isso que nós temos que entender. Casamento, amados, ele não vem pronto, ele tem que ser construído. Ele tem que ser construído. O casamento não é algo que a gente casou e agora, maravilha. Todos nós estamos aqui casados, né? Eu, esse ano, vou fazer 30 anos de casado. Eu sei que tem gente aqui que tem mais anos que eu, já está aí, né? Com vários anos na minha frente, e eu fico feliz por isso. Mas eu e essa linda mulher que está ali, de óculos, e vocês não vão acreditar, hoje eu mandei uma foto minha para ela do carro, né? Eu tirei uma foto, fiz uma selfie. Estava lá no painel do carro, eu estava indo para um encontro, ela estava longe, eu tirei uma foto e falei, indo ali festejar. Sabe o que ela respondeu de volta? Ela escreveu assim: gato lindo. Gato lindo. Eu cheguei aonde ela estava, abri o recado e falei assim: você pensa isso mesmo? Olha a cara de sedutor, né? Você pensa isso mesmo? Aí ela falou assim: hum. Aí eu virei e falei assim, e eu fiquei pensando em uma coisa: irmãos, isso é loucura, como é que ela pode me achar um gato lindo? Sinceridade, só os olhos do amor, só os olhos do amor. E quando eu olho aqui pessoas, né? O Adriano está ali, o Michael, olha lá o Nelson, o Thomas, o Clóvis, o Edson, eu fico olhando esse pessoal, eu falo, eles estão no mesmo barco que eu, é só os olhos do amor para achar lindo mesmo. Porque misericórdia, né? Senhor da glória. É muita coisa junta aqui nessa tela. Então, os olhos do amor, como isso é gostoso nós vivermos e experimentarmos isso. Então, casamento é resultado disso. Casamento não é porque nós nos juntamos, fizemos uma cerimônia, resolvemos agora que estamos casados e moramos juntos, fizemos um contrato civil. Não é isso que nos torna um casal pronto. Casamento é resultado de investimento, de plantar, de investir um no outro. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso com vocês. O texto que eu quero ler com vocês é 1 Coríntios, capítulo 13. E eu quero ler ele na versão que é a normal,
que diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, de 4 até 7. Agora eu queria ler ele de uma maneira diferente para abordar o nosso tema. Então, é o mesmo texto, só que eu vou acrescentar. Por favor, entendam, não estou aqui acrescentando a palavra, estou acrescentando uma forma, como se fosse uma paráfrase para poder tornar mais claro o que eu quero dizer. Então, eu vou ler assim: quando o amor é paciente, bondoso, quando não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, quando não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, como resultado ele quem? Este amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O que temos plantado em nosso relacionamento? Todos nós, eu tenho certeza, se a gente para e pergunta como que nós gostaríamos de ter o nosso relacionamento conjugal, a nossa vida de casados, todos nós iríamos dizer que nós queríamos e queremos viver isso que está no versículo 7 de 1 Coríntios 13. Um casamento que tudo sofra, que tudo creia, que tudo espera, que tudo suporta. Um casamento que, em meio a todas as dificuldades, em meio a todos os problemas, porque eu não sei vocês, mas vocês discutem? Não, eu imagino. Isso só acontece comigo, com Elisângela. Irmãos, olha, eu tenho um princípio que é o seguinte: se um casal chega para mim e fala assim, nós vamos casar e nós nunca discutimos, aí eu falo assim, quem está enganando quem? Alguém está enganando. Alguém está se anulando, alguém está se omitindo. Porque é impossível duas pessoas pensarem igual sobre todas as coisas. É impossível. Ainda mais sendo homem e mulher. Aí, irmãos, a coisa fica pior ainda. A coisa fica pior ainda. Porque quando nós olhamos as diferenças, quando nós analisamos as diferenças, aí nós vemos que é uma coisa simplesmente absurda. Então, irmãos, quando nós pensamos sobre ter este casamento que vá suportar, porque nós devemos entender que todo casamento passa por dificuldades. E nesse período pandêmico, a gente não pode deixar de falar sobre isso. Nesse período pandêmico, nós temos visto inúmeros casos e um aumento acentuado de divórcios por causa da convivência mais íntima dentro de casa. Porque o trabalho, o ficar fora, o estar ausente, facilita o esconder quem nós somos, facilita vivermos mais, né, na nossa. Mas quando estamos constantemente juntos, não tem como a gente deixar de ser quem a gente é. Eu lembro que, quando eu casei com a Elisângela, eu tive uma experiência muito interessante com ela, e para nós foi muito válido isso, porque eu casei e fui para dentro de um quarto de seminário. E, literalmente, a minha casa de recém-casado era um quarto com um banheiro. Um quarto com um banheiro. Essa era a nossa casa. Tinha uma cama, um sofazinho que a gente conseguiu, uma bicamazinha que a gente colocou, e o banheiro. Ou seja, e do lado de fora, numa área que era comum, nós botamos uma mesinha, e aí tinha algumas coisas que a gente podia fazer lá de fora. Mas a nossa vida era dentro de um quarto. Sabe o que é você viver recém-casado dentro de um quarto? Aí alguns vão falar sonho de consumo, né? Recém-casado dentro de um quarto. Sonho de consumo. Mas, amados, a gente sabe que o período de casamento, quando a gente inicia uma vida de casamento, há adaptação, não é? Você já imaginou isso? Dois seres que, né, se amam, mas que vieram de famílias diferentes, culturas diferentes, costumes diferentes. Estávamos ali juntos agora, juntos o tempo inteiro. Estudávamos e íamos para dentro de um quarto. E, amados, e quando a gente brigava, que não tinha nem uma sala para a gente ir? Elisângela não podia nem me mandar dormir no sofá, porque o sofá era no quarto. Você entendeu?
se bem que a gente nunca foi dormir no sofá, né, com brigas, mas era tudo, tinha que se resolver ali. A única coisa que a gente fazia que tinha um espaço, quando a gente brigava e ficava chateado, um se trancava dentro do banheiro. Se trancava do banheiro. Mas o detalhe, não podia ficar muito tempo trancado, porque era um banheiro só, a gente precisava usar. Então, irmãos, nós tivemos que aprender a fazer uma coisa. Nós tivemos que aprender a conversar e a resolver problemas. E olha, eu sei que cada um de nós tivemos e temos as nossas experiências em relação ao convívio, em relação àquilo que devemos harmonizar. Mas eu gostaria de dizer que nós precisamos, de uma maneira muito especial, entender, crer e investir para que os nossos casamentos sejam casamentos abençoados e felizes. Você precisa acreditar que o seu casamento pode ser um casamento feliz. Você precisa crer nisso, você precisa investir nesse sentido. Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês. O que é que temos plantado em nosso casamento? Então, geralmente eu poderia até falar aqui de coisas negativas, porque as pessoas têm a tendência, né? O que nós temos plantado? Amargura, rancor, falta de diálogo. Não. O que eu quero falar é sobre aquilo que nós devemos plantar de bom, aquilo que é positivo, aquilo que nós podemos fazer para melhorar o nosso casamento. Sabe, eu lembro muito de uma pessoa que ela vivendo, ela vivia, era íntima minha, vivia, a gente tinha um contato muito próximo, e um dia ele falou comigo o seguinte, ele frequentava a minha casa e ele via o meu relacionamento com a Elisângela, e um dia ele chegou para mim e falou assim, Elcio, impressionante você e Elisângela. Eu falei, mas o quê? Ele falou assim, na minha casa, se eu quero um pudim, é o doce que ele mais gosta é o pudim. Ele falava assim, se eu quero comer o pudim, eu tenho que pegar os ovos, botar em cima da bancada, pegar o leite condensado, botar em cima da bancada, pegar a forma, botar em cima da bancada e dar um grito e falar assim, faz um pudim para mim. Puxa vida, eu quero comer um pudim. Aí eu virei assim, sim. Aí ele falou assim, eu fico olhando você, Elisângela, e eu fico impressionado. Outro dia eu estava com você em casa e, de repente, você virou e falou assim, nossa, eu estava com vontade de comer um pão caseiro. Né? Vocês sabem que a Elisângela gosta de fazer pão, né? Então, eu falei assim, eu estava com vontade de comer um pão caseiro e tal. Aí nós saímos. Quando nós voltamos, o pão estava pronto. Você não pediu para ela fazer, você só falou que tinha vontade de comer. Ela pegou e fez para você. Aí ele virou e falou assim, eu queria ser tratado assim. Eu queria ser tratado assim, igual um reizinho. Ó, vocês entenderam agora que eu sou tratado igual um reizinho. Aí eu virei e falei assim, maravilha, quer que eu te conte um segredo? Aí ele falou, qual é? Antes de você ser tratado igual um reizinho, por que você não trata a sua esposa igual uma rainha? Antes de você querer receber de volta, por que você não investe primeiro? Por que você não investe primeiro? Porque essa mesma pessoa, a nossa convivência era muito íntima, aconteceu de um dia, eu namorando Elisângela, e ele estava na casa onde eu frequentava e namorava Elisângela, Elisângela chegou e ela tinha que lavar roupa. Tinha máquina de lavar na casa dela, mas a mãe dela exigia que calça jeans fosse lavado na mão para depois botar na máquina. Sabe? Aquelas exigências assim. E aí Elisângela chegou, tinha calças jeans para lavar e eu estava sentado lá. Quando eu vi que ela ia lavar roupa, o que eu fiz? Eu fui para o tanque com ela. Peguei de um lado, peguei assim, me dá essa calça jeans aqui. Peguei a escovinha e passava para ela, ela enxaguava. Eu lavava a calça, passava para ela, ela enxaguava. Eu lavava a calça, esfregava a calça, passava para ela, ela enxaguava. Aí, ele viu isso, quando a gente estava indo embora, ele virou e falou assim, Elcio, quero te falar uma coisa. Aí eu falei, o que foi? Ele falou assim, Elisângela vai mandar em você. Elisângela vai mandar em você. Você é muito besta. Eu vi você lá lavando roupa para Elisângela. Rapaz, nem casou ainda, já está lavando roupa para ela. Aí eu virei para esse rapaz, que olha, é o do reizinho, o mesmo lá do reizinho. Eu virei e falei assim,
eu não lavei roupa para Elisângela. Aí ele falou assim, como que não? Eu vi lá você esfregando, eu falei, não, meu filho, você olhou errado. Eu lavei roupa para mim, porque eu queria beijar a Elisângela. Eu queria ficar namorando com ela. Enquanto ela estivesse no tanque, eu não ia ter ela comigo. Ela ia ficar no tanque. Quando eu ajudei ela a lavar a roupa, aquilo que ela ia fazer em 1 hora, a gente fez em 20 minutos, em 2. Então, eu não investi, eu não lavei roupa para Elisângela, eu lavei roupa para mim. Eu investi no meu namoro, eu investi no meu tempo. Eu ajudei a ela para que ela ficasse mais livre para me dar beijos maravilhosos, que só ela sabe dar. E eu falei, então, foi isso que eu fiz. Sabe, queridos, às vezes nós temos uma ideia errada daquilo que nós fazemos e como devemos fazer. E eu nunca me senti menor ou diminuído como homem ao investir do meu tempo, ao investir do que eu posso para ajudar Elisângela para que retorne, para que sobre e para que eu tenha retorno daquilo que eu desejo. Então, é mais ou menos isso que eu quero falar com vocês. Eu gostaria de falar sobre algumas coisas que nós devemos plantar em nosso relacionamento. Por exemplo, intimidade. Intimidade. Nós devemos plantar intimidade em nosso relacionamento. Agora, quando eu falo intimidade, amados, eu não estou falando de sexo, por favor, entendam. A Bíblia diz em Gênesis, eu gosto muito dessa passagem, Gênesis 2, 25. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito dessa figura de linguagem da nudez, não no sentido aqui erótico, mas no sentido de não ter vergonha de se revelar e de se mostrar um ao outro. Não ter vergonha de ser quem são, um diante do outro. Sabe? Nós precisamos investir em intimidade. É claro, irmãos, que nós sabemos que o sexo é intimidade entre o casal, mas eu acredito que o sexo seja resultado de uma verdadeira intimidade. O sexo não pode ser só um ato. O sexo tem que ser resultado da intimidade que eu tenho, daquilo que eu conquisto. E a intimidade que eu me refiro é exatamente essa, a intimidade de podermos ser quem somos, a intimidade de podermos pensar alto, a intimidade de podermos falar o que vem ao nosso coração, a intimidade de explanar e de falar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos sonhos, das nossas vontades. A intimidade, amados, que nos leva a sermos cúmplices, cúmplices uns dos outros. A intimidade que nos leva a falar sem palavras. Não é gostoso isso? Não tem isso? O casal, quando ele se conhece, ele vai se tornando íntimo, ele não precisa ouvir a voz, ele sabe pelo olhar. Irmãos, eu sei o que Elisângela quer, muitas vezes, de mim, só de olhar para ela. É a forma como ela me olha, a forma como ela levanta uma sobrancelha, a forma como ela, sabe, o rosto dela está. E ela, da mesma forma, ela sabe isso de mim. Isso é intimidade. Uma intimidade que é resultado de investimento de tempo, de conversa. E olha, amados, isso não é algo fácil. Recentemente, vocês sabem que eu sou muito transparente com essas questões. Recentemente, eu fui cobrado da Elisângela sobre isso. Por mais que eu ache que eu esteja fazendo, ela chegou para mim e falou assim: ó, você está me negligenciando. Aí eu falei assim: não estou. Ela falou: está sim, está sim. Você precisa ficar mais comigo, você precisa. Sabe, amados, por mais que eu ache que eu esteja fazendo, eu ainda sou o cobrado disso. E aí ela falou isso, eu comecei a pensar sobre isso e comecei a ver. Eu falei assim: não, então, se ela está notando, independente do que eu pense ou do que eu note, se ela está vivendo isso, eu tenho que mudar e eu tenho que dar mais. Nós temos que aprender a investir um no outro, não naquilo que eu penso que é, mas naquilo que o outro também requer de mim. Nós temos que aprender a ouvir aquilo que o outro está falando. Muitos de nós homens, irmãos, agora eu quero falar isso para nós homens. Muitos de nós homens, nós temos essa ideia de que o seguinte: mulher é carente, mulher é um bicho romântico, mulher exige demais, e exige mesmo, irmãos.
Oh, Deus do céu! Exige mesmo. Mulher, irmãos, se deixar, né? A gente não tem nada a ver com a nossa realidade, não tem nada a ver com a forma como a gente pensa. Elas são um ser, irmãos, que Deus fez e não mandou o manual para a gente. Por isso que a gente não entende. Deus fez e não mandou o manual para a gente. Então, é esse mistério que a gente olha e a gente ama. Por mais complicado que seja, a gente ama e a gente não quer viver sem a esposa, sem a mulher que a gente ama. E o detalhe todo, irmãos, é que nós temos que aprender a ceder e a ouvir isso. Aí você pode falar, por que você está falando isso para os homens? Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que eu e você, nós somos os cabeças da nossa casa. A Bíblia fala que nós somos os sacerdotes. A Bíblia fala que a responsabilidade é minha e sua. A Bíblia fala que somos nós quem temos que tomar a posição primeira de fazer o que é certo. A Bíblia fala que sou eu quem tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. E quando Cristo amou a igreja, ele abriu mão da vontade dele, ele abriu mão da deidade dele, ele abriu mão de tudo o que ele era para morrer por essa igreja. É isso que nós temos que aprender a fazer. É isso que nós temos que aprender a investir. Nós temos que aprender a ouvir. Eu sei que quando eu falo isso, muitos homens falam assim: ah, pastor, eu fui criado assim, é meu jeito, é minha forma, eu cresci assim. Tem a síndrome de Gabriela. Vocês conhecem a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela. Sabe? A síndrome de Gabriela é aquela que a gente não muda. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos. Todos nós podemos aprender alguma coisa nova, não podemos? Todos nós podemos ser diferentes. Irmãos, todos nós podemos agir de maneira diferente. Não é idade, não é cultura, não é por eu ser brasileiro, o outro ser peruano, o outro ser americano, japonês, africano. Não importa qual seja a sua nacionalidade, a sua etnia, todos nós podemos aprender alguma coisa se nós nos dedicarmos, se nós vermos a necessidade. Se você quer ter um casamento abençoado, invista na intimidade. Aprenda a estar junto. Carinho. Aprenda a dar carinho. Toque. Sabe, irmãos, toquem-se, toquem-se. Nós temos casais que não pegam na mão um do outro. Nós temos casais... Olha, tão bonitinho ver a Dulcineia ali, né? No ombro do Michael. Olha que lindinho. Ah lá. Ó, que bonitinho ver os dois ali, né? Já ali. Daqui a pouco ele vira e dá um beijão nela e pronto. A noite vira uma festa. É nesse modelo. Então, é tão bom isso. Sabe, queridos, o que nós temos que aprender é a demonstrar carinho. Intimidade gera carinho. Casal que tem intimidade se toca, se vê, se enxerga, se conhece. Nós precisamos fazer isso. E eu quero dar esse toque a nós, homens. Vamos nós buscar esse tipo de intimidade. Isso, às vezes, vai contra a nossa natureza? Vai. Mas, graças a Deus, irmãos, que nós temos um Deus que faz de nós novas criaturas. Ele nos transforma e faz de nós novas criaturas. E nós podemos fazer isso. Outra coisa que nós precisamos investir no nosso casamento, plantar no nosso casamento, é respeito. Respeito. Nós precisamos respeitar uns aos outros, um ao outro. Irmãos, eu sou casado com Elisângela. Eu amo Elisângela. Elisângela é tudo para mim. Mas eu continuo sendo Elcio. Ela continua sendo Elisângela. Entendem isso? Casamento, amados, e ser uma só pessoa, ser um só no casamento, não anula as nossas individualidades, não anula as nossas singularidades, não anula quem nós somos. E nós precisamos aprender a respeitar um ao outro do jeito que é. Sabe, tem muita coisa que a Elisângela tenta mudar em mim há 30 anos. Sabe quando ela vai conseguir? Nunca. Nunca. Mesmo, primeiro,
São coisas que ela fala que, às vezes, eu falo assim, mas isso eu não acho que tem que mudar. Porque tem coisas que eu acho que eu também não tenho que mudar. Tem 30 anos que eu tento mudar coisas na Elisângela, né? E ela acha que não precisa mudar e não vai mudar. Para vocês terem uma ideia, outro dia, está até aqui no tema aqui sobre isso, a minha neta, eu tenho uma netinha chamada Laura, coisa mais linda. E aí a minha filha Ellen, que está aqui participando aqui desse nosso momento, ela mandou um vídeo da Laura pegando os quebra-cabeças e, de repente, tentando. Quando ela não conseguiu, a Laura pegou e jogou tudo para cima. Aí a Ellen colocou assim, a rainha da paciência. Aí eu botei assim, é o DNA da família, né? O DNA das mulheres da família. Aí Elisângela veio de lá e falou assim, igual a vovó. Deu para imaginar, então, o que eu passo? Deu para imaginar, então, o que é? Irmãos, quando a gente olha isso, Elisângela tem o temperamento e tem o jeito dela, mas eu a respeito sendo quem ela é. Eu tenho o meu jeito e tenho o meu temperamento. Elisângela me respeita como eu sou. É interessante que a Bíblia em Efésios fala que a mulher deve respeitar o marido, o homem deve amar a mulher. E nós temos que entender uma coisa, irmãos: sem respeito não há convivência. Sem respeito não há convivência. Respeito por quem é a pessoa, respeito por ser essa pessoa. Vocês já perceberam? Eu não sei se vocês sabem, mas há um dado muito sério de que uma proporção muito grande de mulheres que apanham em casa apanham de maridos crentes. Apanham de maridos crentes. Ou seja, não há respeito, nem o respeito físico, pelos limites físicos. Imagina, então, o respeito pela pessoa, pela individualidade, pelos gostos, pelas posições. Irmãos, nós temos que semear respeito. Sabe, quando nós respeitamos uns aos outros, quando nós respeitamos um ao outro, nós aprendemos a conviver e aceitar a pessoa como ela é. Como ela é. E nós precisamos viver isso. Nós precisamos viver respeito. Saber que aquela pessoa, por mais que eu não entenda, por mais que eu não compreenda e queira que até que ela fosse diferente, ela é daquele jeito e eu tenho que respeitá-la daquele jeito. Respeitar o tempo. Irmãos, sabe o que me mata às vezes em casamento? É pensar o seguinte, eu já ouvi muito disso. O marido não pode sair para jogar bola porque a mulher não permite. Ele não pode fazer esporte porque tem que ficar agarrado com ela. A mulher não pode sair para ter um tempo com as amigas porque ele fica ali, eu estou sozinho. Irmãos, que isso? Aprenda a respeitar o tempo de cada um. A melhor coisa que existe, irmãos, é quando, por exemplo, Elisângela fala assim, Elcio, eu vou sair porque eu preciso estar em tal lugar com as minhas amigas. Vá. E a mesma coisa quando eu viro e falo assim, olha, Elisângela, chegou a hora de eu assistir o filme lá dos Vingadores que saiu no cinema, que eu gosto e ela não gosta. Ela fala, meu amor, vai. A gente tem que aprender, eu estou dando exemplos simples sobre essas coisas, para a gente entender o respeito que nós devemos ter pelas individualidades, pelo indivíduo, por saber que, apesar de sermos casados, nós não fazemos um clone de nós. Nós sempre seremos pessoas individuais, singulares, dentro do relacionamento. Então, nós temos que compreender isso. Uma outra coisa que nós precisamos aprender a ter dentro do casamento é paciência, investir e plantar paciência. Irmãos, é muito fácil perder a paciência. É muito fácil. Olha, há maridos, eu sei que isso não acontece aqui entre nenhum de vocês, há maridos que perdem a paciência quando a mulher se atrasa para sair. Vocês acreditam nisso? Se ela demora um pouco mais para sair. O Thomas deu um sorriso muito comprometedor, eu vi daqui. Viu, Iracema? Você, não sei se você conseguiu ver na telinha, mas o Thomas, quando eu falei maridos que ficam irritados quando a mulher se atrasa, o Thomas fez assim. Eu não sei se a carapuça caiu ou ele pensou assim, Senhor, trata no coração dessa mulher agora. A ideia, irmãos, é o seguinte,
nós precisamos ter paciência. E quando eu falo de paciência, é o seguinte: todos nós queremos que o nosso cônjuge, a nossa esposa, o nosso esposo, seja quem nós planejamos que ele fosse. Essa é a verdade. Eu tinha uma professora, a irmã Conceição. Ela, quando a gente era jovem ainda no seminário, ela falava sempre assim para os meninos: rapazes, rapazes, saibam de uma coisa. A Eva de vocês sempre vai tentar mudar e transformar vocês. A Eva de vocês vai tentar dominar vocês. Então, abram o olho. Abram o olho. Detalhe, eu nunca vi uma Eva como ela que fazia isso com o marido. A gente sempre olha e pensa assim. O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos: todos nós tentamos transformar o outro na imagem daquele que nós gostaríamos que fosse. Na verdade, as diferenças que nos atraem antes do casamento são as diferenças que nos repelem depois do casamento. Quando a gente vai casar, a gente procura o oposto. O oposto nos atrai. Eu, irmão, sou totalmente diferente da Elisângela. Vocês sabem disso. Quem convive com a gente sabe disso, né? Elisângela é toda mais na dela, eu sou esse cara de pau. Elisângela, né? Sempre mais assim reservada, e eu sou aquele cara que chego e yeah! Pronto, né? Elisângela fala que eu passo óleo de peroba como, né, bronzeador, porque é uma verdadeira cara de pau. Então, eu realmente eu sempre fui assim. Eu sempre fui extrovertido, Elisângela mais calada. Eu mais sonhador, Elisângela mais pé no chão. Nós sempre fomos e tivemos essas coisas dessa forma. Então, irmãos, querendo ou não, quando nós começamos a relacionar, eu gostaria que a Elisângela fosse como eu. E a Elisângela gostaria que eu fosse como ela. E aí os atritos surgem, os atritos vêm, as dificuldades vêm. E aí, irmãos, nós precisamos aprender a ter paciência. A paciência, amados, é o lubrificante que evita que o casamento se aqueça demais. Nós precisamos ser pacientes, esperar as mudanças acontecerem. Primeiramente, nós devemos entender uma coisa: o nosso tempo não é o tempo de Deus, e o nosso agir não é o agir de Deus. Quando nós, como crentes, colocamos a vida dos nossos cônjuges diante do Senhor, colocamos o nosso casamento diante do Senhor, nós devemos entender que Deus vai agir no tempo dele, da forma dele, no momento dele. Aquilo que Deus está fazendo na vida da Elisângela hoje, né? Eu poderia ter falado assim: Deus podia ter feito isso há anos atrás, mas Deus sabe o momento certo de fazer na vida dela. O grande problema, amados, é que nós queremos sempre resolver da nossa forma, da nossa maneira, no nosso momento. E todas as vezes que nós tentamos fazer isso, os nossos casamentos terminam naufragando. Por quê? Porque nós agredimos, porque nós tropeçamos, nós nos adiantamos e não deixamos que Deus trate, que Deus faça o que ele tem que fazer. É por isso que eu gosto muito de Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20, quando diz assim: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Sabe, todas as vezes que nós perdemos a paciência, nós nos iramos. E quando nós nos iramos, nós ofendemos, nós tropeçamos, nós falhamos e geralmente magoamos muito aqueles que estão ao nosso lado. Esperar o agir de Deus na vida do cônjuge é um exercício de paciência e amor. E é por isso que aqui, no texto que nós lemos de Coríntios, fala: o amor, ele começa dizendo exatamente no versículo 4, o amor, ele é o quê? Paciente. O amor, ele é paciente. Ele aguarda. Ele não se apressa em ver o resultado. Ele espera para colher o fruto. Muitos de nós não colhemos o fruto que devemos colher em nossos casamentos, porque não somos e não temos paciência para esperar o agir de Deus. No primeiro problema, na primeira dificuldade, na primeira crise, nós queremos chutar o pau da barraca. Nos primeiros conflitos que surgem, nós já achamos que não vai dar certo. Irmãos, vamos ter paciência, vamos aguardar, vamos esperar no Senhor que Deus trate tanto em mim como também na outra pessoa, para que nós sejamos moldados e cheguemos até onde Deus quer
que a gente chega. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, que eu acho que a gente precisa investir e plantar em nosso relacionamento muito nos dias de hoje: apoio. Apoio. Você apoia o seu marido? Você apoia a sua esposa? Sabe, e isso é muito importante. Nós temos que plantar e semear apoio. Casamento, irmãos, não é competição. Casamento é cumplicidade, é junção, é caminhar juntos. Casamento é saber que você pode contar um com o outro. Casamento é saber que no momento de dificuldade, de luta, de provação, aquela pessoa vai estar do seu lado. Eu não posso falar de outra coisa senão do meu relacionamento com Elisângela. E eu queria. Esse vai ser o último ponto que eu vou falar agora, por causa do horário também. Eu queria falar um pouco sobre essa questão de apoio. Eu estava hoje dirigindo, como eu falei, indo para esse compromisso que eu tinha em encontrar com a Elisângela, e eu andando aqui pelos Estados Unidos, eu estava pensando em mim e Elisângela. Eu estava pensando em mim e Elisângela. E eu estava pensando em quem Elisângela é para mim. Sabe? A dia que eu vou falar sobre casamento, sobre relacionamento, eu fico assim muito introspectivo nessa área, né? Eu fico pensando para eu não falar aquilo que eu não creio, aquilo que eu não vivo e aquilo que eu não sinto. E eu estava pensando quem é Elisângela para mim. E aí eu estava pensando o que seria a minha vida sem Elisângela? E como eu definiria Elisângela? Irmãos, Elisângela é aquela mulher que me apoia em tudo. Ela me critica? Critica. Ela me questiona? Questiona. Ela fala o que tem que falar? Fala. Mas ela sempre está do meu lado. Ela sempre está do meu lado. Irmãos, quando eu virei há alguns anos atrás e falei, Deus falou comigo para a gente ir embora, lá de Vitória do Espírito Santo. Deus falou comigo para a gente deixar a igreja, deixar tudo e ir embora. Elisângela virou para mim, amados, no alto, nós íamos completar bodas de prata naquele ano, 25 anos de casado. Sabe o que é você ouvir de uma mulher, né? Um homem fazendo 50 anos, faltando pouco tempo, 2 anos para fazer 50 anos, largando igreja, deixando tudo, indo para o desconhecido, porque Deus falou. Elisângela falou assim: se Deus falou com você, eu vou com você até para debaixo da ponte. Se Deus falou com você, eu vou com você até para debaixo da ponte. Sabe, queridos, isso e não foi só aí. Quando eu resolvi trabalhar em Teixeira de Freitas, ela foi. Quando eu fui para o seminário, ela foi. Quando, em todo o tempo, tudo aquilo que eu faço, em todo momento que eu estou, Elisângela está do meu lado. Elisângela sempre esteve do meu lado, me apoiando, me dando suporte. Como é gostoso, irmão, saber que eu não estou sozinho. Saber que, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às provações, eu tenho ela do meu lado. Sabe, a minha filha está lá no Brasil, ela, o esposo, eu e a Elisângela aqui nos Estados Unidos, e aí, às vezes, quando a gente estava aqui, né, esperando essa questão para ver visto, como é que vai ser, como é que não vai ser, a gente aguardando isso, eu olhava e pensava, eu só tenho ela só tem a mim, mas como é bom saber que nós temos um ao outro. Como é bom saber que nós temos um ao outro. Queridos, nós precisamos plantar essa semente do apoio. Sabe, que cada um de nós possamos olhar para o lado e saber que nós não estamos sós. Eu posso contar com quem está do meu lado. Eu sei que muitas vezes nós tomamos decisões e fazemos coisas que geram consequências. Mas, independente disso, a melhor coisa que existe é você saber que aquela pessoa está te apoiando, que ela vai estar com você. Não importa quais sejam as circunstâncias, não importa quais sejam as consequências, você não vai estar só. Você que está aí do lado do seu marido, né, que não está dormindo, que está aí acordado agora, olha para o seu esposo, olha para a sua esposa. Veja aí, eu estou olhando para a Elisângela aqui da tela. Pense o seguinte, você pode contar com essa pessoa? Você pode contar com ela? Ela está do seu lado, ele está do seu lado. Sabe, queridos, isso é o que traz força para nos mantermos. É isso que traz para nós
a vitalidade para nos mantermos sempre animados em continuar. É saber, eu posso contar com essa pessoa. Ela vai estar do meu lado, não importa quais sejam as circunstâncias. Vocês lembram daquele... Eu sempre falo, né? Hoje o pessoal faz os próprios votos na hora de casar, mas nos tempos mais antigos, nos meus tempos, a gente promete, né? Prometo amar, honrar, né? Ser fiel na pobreza, na riqueza ou na pobreza. Elisângela fala que já foi fiel em todos os negócios, só falta riqueza no nosso compromisso, né, Elisângela? Elisângela fala o seguinte: já foi fiel na pobreza, na doença, na alegria, na tristeza. Falta o bendito da riqueza para ela ser também fiel nessa hora. Né? Eu falei, vamos aguardar. Mas a gente fala ser fiel na doença, na doença. Sabe, queridos, a melhor coisa que existe é nós sabermos que podemos contar um com o outro, com apoio. E este apoio não é só estar do lado, é o apoio de saber que a pessoa vai te ajudar, que a pessoa vai te fortalecer, que a pessoa não vai ficar ali apenas te criticando, falando, eu avisei, eu avisei, eu avisei. Ó, né? Ó, tá vendo? Deu errado. Eu avisei. Não. A pessoa vai te apoiar. Ela vai estar do seu lado, te fortalecendo nas suas decisões, nas suas ações, para que vocês continuem juntos, para que vocês sejam bem-sucedidos. O que temos plantado? Eu dei aqui para vocês alguns pontos daquilo que podemos plantar, mas eu acredito que cada um de nós, como casal, vai analisar e ver nas nossas próprias vidas o que precisa ser plantado. Porque, como eu falei, cada um de nós somos únicos. Olha, o meu relacionamento, e é claro, eu uso muito o meu exemplo com a Elisângela, porque eu não posso falar da vida do Nelson e da Nice, né? Eu não vou ser indelicado e ficar falando mal deles. Eu não vou ser indelicado e vou ficar falando daquilo que não me é próprio. Eu não posso falar de outros relacionamentos, eu tenho que falar do meu relacionamento. Agora, o meu relacionamento com a Elisângela, ele é meu com a Elisângela. Cada um de nós temos o nosso relacionamento singular, pessoal, único, um com o outro. A questão é que nós temos que aprender a conversar um com o outro, a analisar o nosso casamento, a nossa vida conjugal e descobrirmos o que eu preciso plantar nele para que ele floresça, para que ele seja bem-sucedido. Algumas coisas, elas vão brotar naturalmente. Isso acontece. Algumas ações brotam naturalmente. Por exemplo, eu e Elisângela, a gente não precisa plantar alegria no nosso casamento. Sabe por quê? Porque a gente ri junto muito. Nós dois somos riso frouxo. A gente dá gargalhada de muita coisa. Então, a alegria é uma coisa muito presente no nosso casamento. Então, esse fruto sempre brotou naturalmente. Mas outros frutos, eles têm que ser semeados, eles têm que ser plantados, eles têm que ser aguardados para que brotem. Qual? Qual é a semente? O que precisa ser plantado no seu relacionamento, no seu casamento? Você sabe? Você tem uma ideia? Dar aqui uma sugestão. Tenha coragem de perguntar um para o outro. Tenha coragem de olhar um para o outro e falar assim: o que você acha que tem que ser plantado dentro do nosso relacionamento? O que você acha que tem que ser semeado para que a gente colha, para que a gente colha resultados melhores na nossa vida conjugal? Você tem coragem de fazer isso? Nossa, agora eu botei todo mundo apertado no sábado à noite, né? Valentine's Day vai começar amanhã e agora todo mundo ficou agora, misericórdia, eu vou ter que ter um... Os homens estão tudo com raiva de mim, pensando o seguinte: nossa, eu pensei que o pastor ia mandar uma noite de amor para a gente e ele manda uma DR, noite de discutir relação. Não, não estou mandando noite de discutir relação, não. Eu estou falando para que a gente tenha a coragem de falar. Olha, eu acho que no nosso relacionamento precisa ser plantado mais tempo, mais paciência, mais perdão, mais conversa, mais oração, precisa ser plantado mais amor. Eu não sei o que é. Eu só dei alguns pontos, falei sobre algumas coisas, mais apoio. Eu não sei o que precisa ser plantado,
Mas eu acredito em uma coisa: nenhum casamento ainda está totalmente pronto. Ele sempre pode ser melhor do que é, ele sempre pode se aperfeiçoar, se nós estivermos dispostos a investir nisso. O que temos plantado? O que temos plantado? Porque dependendo daquilo que plantamos, será exatamente aquilo que vamos colher. Que tipo de casamento você quer ter? Que tipo de relacionamento você quer ter? Pense sobre isso, ore sobre isso, converse sobre isso. Vamos orar? Pai Celestial, em nome de Jesus, ó Pai, o que eu peço não é outra coisa senão que o Teu Espírito Santo fale a cada casal, a cada um de nós que aqui estamos. Ó Deus, que em nome de Jesus sejamos todos tratados pelo Senhor. Que cada um de nós possamos refletir individualmente e como casal sobre o que podemos, o que devemos fazer para termos um relacionamento melhor, mais frutífero, mais gostoso, mais prazeroso do que já temos tido. Pai Celestial, se somos felizes, podemos continuar a sermos felizes e mais felizes ainda, porque o Senhor é aquele que propicia isso a nós. Se não temos tido felicidade em nosso casamento, o Senhor é aquele que pode transformar, mudar toda a realidade e fazer de nós casais verdadeiramente abençoados e felizes. Ó Pai, então somente nos ajude a plantar o que é necessário um na vida do outro e aguardarmos, a esperarmos o agir do Senhor em nossos corações, em nossas vidas como casal. Isso eu te peço, ser com cada um, e que cada um de nós tenhamos uma noite agradável, prazerosa, de alegria um com o outro, que seja uma noite de romance, uma noite de amor, uma noite de carinho, que seja uma noite em que possamos conversar e falar daquilo que sonhamos, daquilo que desejamos para o nosso casamento. Isso eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, obrigado a todos. Né? O pastor Davi, para quem não conhece, olha, o pastor Davi, faz aí, o pastor Davi dá um tchau. O pastor Davi é o pastor que nós estamos ajudando como missionário lá em Pernambuco. Então, ele está aí com a gente participando, seja bem-vindo. Né? Temos aí o Adriano e a Marina, obrigado. Dulcineia e Michael, ali o Cremildo e a Giane, Edson e Lúcia, Clóvis e Thelma, Nelson Nice, lá do Brasil, obrigado, viu, Nelson Nice? Coisa boa. Thomas e Iracema, Ellen e Joseph, Rodolfo e Ana, Juliana e Vladimir, Guga e Karine, Brian e Marta, né? Ana e Gildo, Marciano e Jenny. Gente, obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por vocês estarem aqui nesse dia, comemorando o Valentine's Day de amanhã, aproveitando para a gente conversar um pouco sobre relacionamento. E eu tenho certeza de uma coisa: do que eu falei aqui, tudo vocês já sabiam. Tudo vocês já sabiam. Eu não tenho dúvida nenhuma que vocês já sabiam de tudo isso que eu falei. A grande questão é, vamos colocar em prática aquilo que a gente já sabe? Vamos melhorar, vamos ser casais abençoadores e abençoados. Vamos ser casais felizes, porque esse é o plano de Deus para cada um de nós. Amém? Deus abençoe. Boa noite a todos. Aproveitem aí para nós aqui em Minnesota, 8 horas da noite. Ainda a noite é uma criança. Eu costumo dizer o seguinte: a noite é uma criança e nós vamos botar ela para dormir. É, nesse modelo. Vocês aí no Brasil, desculpa, já são 11 horas. Né? Mas como vocês são maiores de idade, eu acredito que vocês podem ficar acordados até mais tarde. Então, aproveitem também. Que Deus abençoe vocês, queridos. Obrigado pelo carinho. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Ó, beijo no coração. Tchau, tchau.